Fala galera, vocês estão bem? Hoje o intuito dessa aula aqui é a gente montar essa landing page de viagem, uma landing page bem simples. Então aqui a gente tem o nosso menu, a gente tem o nosso logo, que a gente temos os links, que quando a gente passa o mouse muda de cor, um botão. Do lado direito aqui a gente tem a imagem de uma mulher segurando a mala e do lado esquerdo as informações da agência. E aqui embaixo um botão e outro botãozinho aqui de play, beleza? Então a gente vai lá no nosso Visual Studio. Então aqui no Visual Studio eu criei uma pasta chamada aqui Clone Viagem. Dentro dela eu tenho já o meu arquivo index, que é onde vai conter toda a estrutura do meu site. Criei uma pasta aqui chamada src. Dentro dela tem uma pasta chamada css, onde que vai conter as nossas folhas de estilo. E dentro dela uma pasta chamada img, que é onde tem aquelas duas imagens que a gente acabou de ver. Eu vou estar disponibilizando ela depois do final da aula aqui embaixo do link. Então vamos aqui no nosso index.html para a gente começar a desenvolver. Então vou digitar aqui HTML, ele já vai me trazer algumas opções. Eu vou clicar aqui HTML5 e ele já vai me trazer a estrutura básica aqui do HTML. Então aqui no HTML Lang eu vou colocar PTBR, que é Português Brasil, e aqui eu vou dar um nome para o nosso site. Vou colocar aqui Travel. Travel. Isso aqui é o nome da nossa página que vai ficar em cima do site, certo, galera? Então vamos voltar lá e vamos ver aqui, ó. Então a gente tem uma coisa bem simples, aqui tem um menu e depois a gente tem uma parte principal aqui no meio dela. Então vamos começar a fazer aqui pelo menu dele. Então vamos lá no Visual Studio, vamos aqui no Body. Então aqui dentro do Body, uma tag chamada Header. Dentro desse header vou ter uma tag de navegação com uma classe chamada Navigation, que é onde vou conter os meus links. Beleza. Então aqui dentro dessa Navigation eu vou ter aquela imagem, né, que é o nosso logo. Eu vou ter esse carinha aqui. Então eu vou criar aqui um A. E dentro desse A eu vou dar um nome para esse A aqui, uma classe chamada Logo. Depois a gente estilizar essa imagem. E aqui eu vou colocar a nossa imagem. Ela vai estar na pasta CRC e na pasta IMG, aqui Avião Mundo. Então vou clicar aqui, vou dar um salvar e vamos abrir o nosso projeto para ver como que está ficando lá. Então essa aqui é a nossa parte que nós está construindo. Então olha o tamanho dessa imagem aqui, mas depois a gente vai ajustar. Então beleza, o logo aqui ele já está pronto. Então vamos fazer essa parte aqui e a gente vai estilizando. Então, aqui na nave ainda, a gente vai ter uma UL. Nessa UL aqui, eu vou dar uma classe chamada nave menu. Dentro desse UL aqui, a gente vai ter uma lista ordenada, que é onde vai conter aqueles links lá. Então, vou dar um LI. Dentro desse LI, eu vou ter um A. E dentro desse A aqui, eu vou ter aqueles nomes lá. Então, eu vou ter hotéis. E dentro desse LI, eu vou criar uma classe aqui chamada nave item. Depois eu conseguir estilizar ele. Então lá eu tenho 5 links, então eu vou copiar 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem destination, hotéis, site, book, login. E no final lá a gente vai ter um botão. Então vou criar aqui nossa classe button com uma classe chamada btn synap. Tem duas classes dentro desse botão. Depois eu vou explicar certinho porque eu tenho essas duas classes. E aqui é o nome do botão. Cigarro. Então, beleza, vamos lá ver como que ficou.
Então aqui nós temos nossa logo gigantesca e aqui nós temos os links que a gente criou. Então vamos estilizar esses caras aqui. Então vamos criar aqui o nosso arquivo CSS. Então vamos linkar ele. Aqui no meu caso já tem ele, style.css. Então vamos linkar ele. Então vai estar na pasta src css style. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou abrir ele. Aqui, galera, eu já importei duas fontes do Google, que é onde a gente vai estar usando, mas é bem fácil. A gente vai vir aqui, ó, vai digitar Google Fontes. Ele vai abrir isso aqui pra gente. E aqui a gente rolando o scroll, tem várias fontes aqui que o Google traz pra gente. Então aqui eu vou utilizar Pops. Então dou 2 cliques aqui, ó. Vai trazer isso aqui, eu dou aqui um Get Fonte. Vou aqui nesse botão Get Embed Code, vou clicar nele. E aqui eu vou dar um importar. Então eu copio esse cara aqui, ó, e trago ele aqui no meu CSS, ok? Então eu peguei a fonte Pops e a Canite. Essas duas fontes que eu peguei que está importada aqui. Essa parte aqui é o meu reset. Então todo navegador, todo browser, ele vem com espaçamento, vem com pad automática do browser. Então eu estou dando um reset. Então eu estou falando assim, navegador, eu quero que você não traga nada de pad para mim, nada de margem, nada. Eu quero deixar ele livre, eu que vou colocar essas informações, eu que vou imputar. Então se a gente dá um Ctrl S e salvar lá, olha aqui, ó, eles já foram aqui pro canto, ó, tá vendo? Então eu vou tirar ali aquele reset só para vocês verem, tirar o margem e o pad. Então Ctrl S, olha aqui a diferença. Então por padrão o browser ele já traz um espaçamento aqui, então por isso que a gente tira ele. Então voltando aqui, voltando lá no site, tirou, beleza, é isso que eu quero. Então aqui eu vim aqui na parte aqui, eu peguei as cores, já sei quais são as cores do site e eu criei variáveis. O que são essas variáveis? Essas variáveis a gente cria aqui no root e depois a gente consegue acessar essas variáveis no nosso código. Então fica bem mais fácil. Então se eu coloco uma cor azul e daí depois eu quero mudar, se eu tenho variável, eu só venho aqui e troco essa cor. Agora, se eu não tiver variável, o que eu vou fazer? Eu vou ter que passar linha por linha e achar todos os lugares que tem a cor azul para me conseguir trocar. Então, isso aqui é uma mão na roda. Então, aqui no bar aqui eu coloquei um background, var background. Então, beleza. Então, vamos começar a estilizar. Então, a gente vai estilizar a nossa nave, a nossa classe Navigation, que é onde tem os links. Então, vou dar um display flex. O que é que esse display flex faz? Ele deixa todo mundo ao lado. Então, em vez de ficar um abaixo do outro, ele deixa todo mundo um do lado do outro. Eu vou ir no site. Aqui não dá para ver bem, por quê? Porque a nossa imagem está gigantesca. Mas aqui, ó, os links que estavam aqui embaixo já subiu para o lado, né? Então, vou dar uma diminuída aqui nessa imagem só para a gente ver melhor como está ficando. Então, aqui dentro da Navigation, eu vou ter aqui logo IMG. E aqui eu vou dar um tamanho de 130 pixels para essa imagem. Ó lá, galera, como ficou bonito. Então aqui eu tenho o meu logo e aqui eu tenho os meus links. Então com o Display Flex, ele traz um ao lado do outro. Se eu tirar o Display Flex aqui da Navigation, ele coloca um abaixo do outro, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um Align Item Center para eles ficar alinhados. Vou dar um Justify Content Space Between. Para que esse Space Between? Ele vai separar, vai deixar um do lado direito e um do lado esquerdo. Vamos olhar lá. Então aqui, ó. Então o Space Between ele faz isso, ó. Meu logo ficou aqui na parte esquerda e os meus links vieram aqui para a parte direita. Então ele dá esse espaçamento entre eles dois. Eu vou dar aqui um pad
de 5 pixels em cima e embaixo e 60 pixels nas laterais. Então ele vai dar um espaçamento aqui do lado, ó. Então do espaçamento aqui e a parte aqui um pouquinho do topo aqui também deu um espaçamento. Eu vou colocar aqui um board shadow para ficar uma linha, embaixo para a gente ver, para a gente seguir essa linha que eu estou falando, essa parte aqui, ó, ela ficar um pouco mais sobressaída do site, dá a impressão que tem uma linha aqui. Então o box shadow então é 0.1 rem, 0.5 e na cor CCC. Então, olha aqui, ó. Então dessa leve impressão aqui de um degradê. Então fica bem legal. Então beleza. Então a parte aqui da navigation praticamente é isso. Então eu vou dar um width, que é o tamanho dela de 100%, que ela vai pegar a tela inteira. E aqui eu vou dar uma transition ao 0.2.5 segundos. Para que é isso aqui, transition? É quando a gente passar o mouse aqui no link, né? Ele não vem tipo de supetão. Então, tipo assim, ele demora 0,5 segundos para colocar a cor. Então ele não vem de uma vez só. Então é isso que a gente vai colocar depois. Então a parte da navigation aqui está pronto. Então a gente vai agora estilizar a nossa UL. Então aqui a gente vai dar um display flex. Display flex, como eu havia comentado, é para deixar um ao lado do outro. Então ficou um do lado do outro. Beleza. Agora a gente vai align itens center para ficar centralizado e a gente vai dar um gap de 5 rem. O que é esse gap? Esse gap é o espaçamento entre os itens. Então vamos lá ver como ficou. Olha que beleza, galera. Então ficou um espaçamento aqui, outro aqui, outro aqui. Então ficou bem bacana. Tá dando forma aqui o nosso site. Agora a gente vai estilizar o nosso A. Então a gente vem aqui. Então no nosso A, a gente vai ter a font family e a gente vai usar agora aquela variável que eu declarei lá em cima. Font family 2. Então ela vai dar uma mudadinha aqui, ó. Então já pegou a nossa fonte. Aqui dentro do A, eu vou dar uma font size. Esse font size é o tamanho, tá, galera? Então o tamanho da fonte. Então vê que ela tá pequena. Vou dar a font size aqui de 1.2 rem. E ela já deu uma aumentada. Ficou bonita, sensacional. E a gente vai dar uma cor de H1 fonte. Então esse pretinho aqui. Então beleza. Então o A a gente já... Aí agora, o que a gente vai fazer? Quando eu passo o mouse aqui, ó, não acontece nada, né? Então a gente vai fazer que na hora que a gente passar o mouse, fique com outra cor. Então essa propriedade que a gente faz é o over. Então eu venho aqui na classe A, na tag A, 2.over. Então aqui, quando eu passar o mouse por cima dessa tag, o que ela vai fazer? Então eu quero que ela troque de cor e vai para a nossa cor tipo laranjinha. Então vou salvar aqui. E agora quando eu passar, ó, sensacional, galera. Tá ficando bom, tá ficando quase igual já. Então a parte do A é isso. Agora a gente vamos utilizar o botão, porque o botão tá meio feião, né? Tem cara de nada. Ao contrário desse, ó, bonitão, charmosão. Então vamos lá. Então aqui no button, minha tag que eu coloquei lá, btn. Então vou dar um pad. Um pad é o espaçamento dentro do elemento. Então vou dar 14 px em cima e embaixo e 28 pixels nas laterais. Então ele já ficou meio quadrado aqui, tá vendo? Tá vendo que quando a gente passa
o mouse aqui em cima, ele fica com uma setinha. Eu não quero isso, eu quero que na hora que a gente passe o mouse, ele fique com a mãozinha, igual tá aqui, ó. Tá vendo que ele troca, ó? Aqui tem uma setinha, na hora que eu passo o mouse, fica uma mãozinha. Então, essa propriedade é o cursor point. Então, vamos colocar aqui, cursor point. Vamos lá voltar. Ó, sensacional. Então, já ficou igual o outro. Então, aqui no button ainda, no BTN, a gente vai dar um border radius de 5 pixels. O que é essa border radius? Ela arredonda os cantos aqui, ó. Então, dei de 5 pixels. Olha como ela deu arredondada aqui, ó. Ficou bem mais legal, bem mais bonito. A gente vai dar aqui um border on para tirar aquela borda que estava aqui do lado do botão. E a gente vai dar aqui um font weight bold para deixar a fonte mais grossa aqui. Então, tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na classe do botão, Snap, e vamos aplicar a mesma propriedade que a gente aplicou lá no A. Quando a gente passar o mouse por cima, vai trocar de cor. Então aqui a gente vai dar um border color button e um color var FFFF, um branquinho. Então não ficou, vamos ver por que não ficou. Border color, até bom acontecer isso aí, que a gente vai pegando os errinhos e a gente já vai arrumando. Que na realidade a gente vai colocar, entendi, aqui porque eu coloquei errado, aqui é o botão aqui também. Então aqui já meio que trocou de cor, beleza, tá ficando da forma que a gente quer. Então aqui, galera, no botão a gente colocou um border on e depois a gente colocou um pix solid com a cor do botão. Então vamos lá ver como que ficou, como que tá aqui até agora. Então, sensacional. Então, essa parte aqui dos links está igual. Aqui o logo, a gente passa o mouse, fica, e aqui é o botão. Então, beleza. Então a gente vai fazer essa parte aqui do lado esquerdo e da parte direita do site. Então vamos lá. Então a gente vai voltar aqui no nosso HTML. Embaixo do header aqui, a gente vai ter uma classe chamada main. Essa classe main aqui é todo aquele conteúdo do main, do meio ali. Então é o nosso conteúdo principal, onde a gente vai ter aquela imagem da mulher com a bagagem e a descrição da agência de viagem. Então aqui eu vou colocar uma classe aqui chamada left, lado esquerdo. Dentro desse lado esquerdo, vamos ver o que tem lá no site. Então tem aqui as informações do site. Então eu vou vir aqui, vou colocar um H5 e vou colocar o que está escrito lá: Best Destination Around the World. Tudo maiúsculo. Destination. Beleza? Então esse H5 é esse cara aqui, ó. Então abaixo dele a gente vai ter um H1 com a imagem, com a frase que tem lá no site lá. Então vou pegar aqui para ser mais rápido. Esse aqui. Vocês notarem aqui, eu coloquei um BR para quebrar a linha. Então na hora que ele vem aqui Travel Enjoy, ele vai quebrar a linha e vai ir para baixo. Vamos dar uma olhada lá no site. Então aqui, ó,
Travel Enjoy, aí eu coloquei um BR, ele quebrou linha. E aqui no finalzinho eu coloquei outro BR, então ele quebrou linha também. Então praticamente para ficar dessa forma. Venho aqui, quebro uma linha, escrevo aqui embaixo. Quebro linha, escrevo aqui embaixo. Certo? Então, esse BR significa isso aí. Então aqui eu vou ter um P com um P com aquelas que está escrito lá também, parte do P. Então, vamos ver como que tá lá. Então beleza, tudo uma bagunça aqui, né? Então essa parte aqui é a nossa parte esquerda. Tá faltando aí esses dois botões. Então a gente vai lá. Vamos aqui, a gente vai criar aqui dentro ainda dessa classe. Aqui eu vou criar uma div de ícones, que daí vai conter aquele meu ícone e o meu botão. Então aqui eu vou ter meu button. Dentro desse button aqui eu vou ter uma classe chamada btn find more. E aqui find out more. E aqui, galera, esse link aqui, ó, esse botãozinho a gente vai ter que importar lá do Bootstrap. Então a gente vai vir aqui, Bootstrap Icons, Icons, e aqui tem todos os ícones que a gente quer. Então a gente vai aqui, então aqui eu vou digitar play, vou dar um enter aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, play circle. Então eu vou dar um copiar aqui, vou vir aqui no meu HTML e vou colar esse cara. Porém, se eu for lá no meu HTML, na minha página, e atualizar aqui, olha, só apareceu o botão. Cadê aquele ícone do play que a gente acabou de pegar aqui do Bootstrap? Ele não veio, por quê? Porque a gente tem que importar o CDN aqui do Bootstrap. Então a gente vai lá na parte de documentação, Quick Start, e aqui vai ter o link aqui de CDN para a gente importar. Então a gente vai pegar esse carinha aqui, a gente vai ir lá no nosso a gente vai aqui no nosso HTML e aqui em cima na parte do header a gente vai colar aquele carinha. Então vamos ver se funcionou. Então a gente vai lá na nossa página e ó, o botãozinho aqui, ó, sensacional. Então tranquilo. Então a gente conseguiu importar. Beleza. Então a gente vai criar aqui a parte direita, né? Então a gente tem a parte esquerda, que são as informações do site, e a parte direita a gente tem aquela imagem daquela moça. Então aqui eu vou ter uma classe, vou dar right, né? Que é direita. Vou dar right. Então aqui dentro eu só vou ter o quê? Vou ter uma imagem, que é aquela mulher. Então eu vou vir aqui na minha pasta src, image e a mulher. Então eu vou dar um salvar. Então aqui do lado esquerdo a gente tem as informações e do lado direito a gente tem esse desenho aqui, essa imagem desse tamanho aqui. A gente vai ajustar daqui a pouco. Então, beleza. Então a gente vai agora no nosso CSS para a gente arrumar essa bagunça aqui. Então praticamente o HTML é isso aqui só. Agora a gente vai vir aqui no CSS. A gente vai criar aqui a nossa classe main. E no main aqui eu vou dar um display flex, já falei da outra vez, que é para deixar eles lado a lado. Eu vou dar um align item center. Vou dar um justify contents
Space Between, que é para separar, igual eu fiz no dos links. Vou dar um padding de 5 em cima e embaixo e nas laterais 60 pixels. Vamos ver como ficou lá. Ainda está meio grande por causa da imagem aqui, mas ele já deu espaçamento aqui e aqui também. Então, beleza. Então, tá ficando da forma que a gente quer. E eu vou dar um rate aqui de 70 viewport. O que é esse rate viewport aqui? View rate. Ele vai pegar o tamanho aqui da nossa página. Então, tipo, ele não vai ter esse scroll aqui do lado. Então, ele vai dar nossa página aqui inteira. Ele está dando esse scroll aqui por causa dessa imagem que está gigantesca. Mas a gente já vai consertar isso aí. Então, a parte do main está feita. Então, dentro do main, vamos estilizar aquela parte esquerda. Então, a gente vai aqui no left. A gente vai dar um margem top de 50 pixels, que é para ele desprender ali do topo. E o margem left de 90 pixels. Então, vamos voltar lá. Aqui ele não se prendeu ainda por causa dessa imagem. Vamos ajustar essa imagem, porque daí a gente já consegue ver o que vai acontecer melhor. Então, aqui embaixo aqui, deixa até dar embaixo que eu vou usar ela só depois. Então vou ter o IMG, vou ter um IDF aqui de 520 pixels. Aqui eu vou dar um margem left de 100 pixels. Então, tá igualzinho, o chapéuzinho dela batendo aqui na nossa parte aqui dos links aqui do nosso link, igual tá aqui. Então tá ficando parecido, tá ficando quase igual. Então agora a gente vai estilizar o nosso H5. Então vamos vir aqui, H5. Então vou dar um color var H5 fonte. Então font family var font family 2 para pegar aquela fonte que a gente pegou do Google, e vou dar um font bold. Font weight bold. Então vamos lá ver como que ficou. Então aqui, ó, ficando bonito, tá ficando bonito. Então, agora a gente vai estilizar o nosso H1. Então vamos aqui no nosso H1. Então, a gente vai dar um tamanho de fonte de 4 rem. Um line height. Esse line height aqui, pessoal, vamos lá só para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, que tem um espaçamento de um para o outro aqui muito grande, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho aqui da letra um para o outro. Então, eu vou vir aqui, vou dar um line height aqui de 4 rem. Então, ele vai aproximar esses dois textos. Ó, já deu uma diminuída. Então, vou tirar aqui só para vocês verem a diferença. Olha o tamanho. Vou até deixar aqui meio de lado aqui, pessoal, para a gente já... Aqui de lado vai ficar meio ruim para ver. Vamos ficar assim mesmo. Então, eu vou colocar um rem só para vocês verem que ele vai tipo emendar todo mundo. Olha lá, trouxe todo mundo perto. Então vou ficar 4 rem para dar um espaçamento. Beleza. Ficando legal, ficando bonito. Então aqui no H1 ainda a gente vai dar um color o var H1 fonte, que é um azul bem escurinho. A gente vai dar um font family var font family 2, que é a pops, e vai dar um font weight bold também. Ó, galera, tá ficando bonito, hein? Sensacional, tá ficando top. Então, tá ficando praticamente quase igual. Ó, ficando chique. Vamos lá. Então, o nosso H1 a gente acabou de estilizar, não precisa fazer mais nada no H1. Agora a gente vai para o nosso parágrafo. Vamos lá no nosso parágrafo. A gente vai dar uma margem top de 30 pixels, que é para ele desgrudar aqui do texto nosso aqui, ó.
tá muito colado, então a gente vai dar 30 pixels. Então beleza, já deu uma desgrudada. A gente vai dar um line height também para dar uma subida nas letras de acho que 10 pixels. Vamos ver como que fica. Ficou muito. Acho que ele edita uns 2 pixels, vamos ver. Nossa. 2 não, 22 pixels. 18 pixels. Beleza, 18 pixels tá legal. E vamos dar uma cor para ele. Color. Var. E aqui meio que cinzinho. Então, beleza, sensacional. E agora, a gente vai lá no nosso botão e no nosso ícone, certo? Então, vamos ver aqui nossa página e como que tá ficando. Estamos chegando, estamos chegando. Então, agora a gente vai estilizar aqui o nossa icons. Então, vou dar um padding aqui de 14 pixels em cima e embaixo, 28 pixels nas laterais. Vou dar um cursor point, que é para transformar em mãozinha o mouse. Vou dar um border radius de 5 pixels. E vou dar um font weight. Na realidade, vou dar um display flex, pessoal. Desculpa. Um display flex, um align item center e um gap entre os ícones ali de 20 pixels. Então aqui, ó, deu uma separadinha os dois. Agora a gente vai estilizar o botão. Então a gente vai vir aqui na classe BTN. A gente vai dar um padding de 14 pixels de cima e embaixo e 28 pixels nas laterais. Agora sim, o cursor point. Vamos dar um border radius para dar uma arredondada aqui de 5 pixels. E um font weight bold, que é para deixar o negrito mais forte ali. Aqui nesse ícone aqui, pessoal, vamos dar um margin top para despregar um pouco ali das palavras. Então 10 pixels. Então o botão já deu uma descolada aqui do nosso parágrafo. Então beleza. Agora, beleza. Então agora a gente vai de novo no botão, porém na nossa outra classe chamada Find More. A gente vai dar um border column var button, que é aquele laranjinha, e vamos dar um color na letra, no texto que tem dentro do botão também, botão. Então, beleza. Agora a gente vai, quando a gente passar o mouse, o que vai acontecer? Então, o mesmo esqueminha que a gente fez lá em cima. Então, find more over. Então, quando passar o mouse, eu quero que o background do botão fique laranjinho. Então, botão. Então, galera, aqui a gente já estilizou o botão. Então, vamos dar uma olhada como ficou. Então, sensacional. Então, volta a gente estilizar agora esse nosso ícone aqui do Play. Então, a gente vai vir aqui, que é o I, classe I, que tem ele. A gente vai dar um font size de 50 pixels para ele aumentar. Então, ele já aumentou. A gente vai dar um cursor point nele. Cursor point. Quando a gente passar o mouse aqui, virar uma mãozinha. 50 pixels eu tô achando muito. Vou dar uns 40 pixels. Beleza, ficou melhor. 40 pixels.
Aqui a gente pode também dar um border, um Pix Solid var, e vamos deixar na nossa cor padrão ali, né? A gente pode deixar ele. Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Na hora que a gente passar o mouse por ele, em cima dele, ele vai trocar de cor. Vou colocar aqui um right, pra gente verificar. Então, beleza. Então, a gente passando o mouse aqui, ó, fica vermelho. Então tá igual. Só falta a gente deixar ele dessa cor aqui. A gente vai fazer isso aí agora. A gente vai vir aqui no i, vamos colocar um color, um var e aqui um botão. Então vamos lá, voltar lá. Ele já está aqui, ó. Então, essa aqui é a página aqui, a landing page. E essa aqui é a nossa página que a gente acabou de construir. Então, praticamente aqui, galera, a gente finaliza da mesma forma que tá. Aqui tá um pouquinho mais para cima do que a nossa. Então, aqui a gente está finalizado a nossa landing page. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, comenta, compartilha. E vamos para a próxima.